Olá pessoal, estamos novamente no programa Asaprev em Foco. Asaprev, Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Blumenau. Nós temos sempre pessoas, que a gente entrevista, e hoje nós temos uma entrevista que vem de encontro a muita coisa que a gente gosta de saber, e precisa saber. É a nutricionista, Ana Paula Vieira. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, como é que vai? Obrigada pelo convite de vocês, estar aqui Obrigada conversando também. um pouquinho. Que bom que deu certo, Porque assim conciliar as agendas não é muito fácil às vezes, Seu Hildo, tudo bem? Tudo tranquilo. Tá tranquilo? Ótimo. Então tá bom, tá vendo? É assim, Ainda bem, Bom, Ana Paula, eu sei que você faz um trabalho já de muitos anos, Você estava agora nos contando que desde os 21 anos, é isso? Eu estou formada há 21 anos. Formada há 21 Formada há 21 anos, exatamente. Fantástico. E quando você se formou, foi em Blumenau? Não, a minha família é de Itajaí, aqui do ladinho, então me formei pela Univale. E assim que eu me formei, eu recebi uma proposta de emprego que era uma unidade aqui em Blumenau. E então eu vim transferida para cá. No primeiro momento era só cobertura de férias, e essa cobertura de férias durou 5 anos. Fiquei 5 anos nessa empresa. Ah, maravilha. Então você trabalhou em algumas empresas? Isso, na época a gente chama de nutricionista de unidade de alimentação, que são nutricionistas que cuidam dos refeitórios das empresas. Então eu era de uma empresa terceirizada, então conheci algumas grandes empresas daqui de Blumenau, que eu cuidava do refeitório da alimentação dos funcionários. E daí nessa empresa eu fiquei por 5 anos. Poxa, uma experiência bastante diferente, Porque hoje você tem um consultório, Isso mesmo, dali eu saí e fui para uma área totalmente da nutrição, que a nutrição ela tem essa possibilidade de trabalhar em diversos segmentos, Então antes eu gerenciava um restaurante, e daí resolvi então clinicar, ter um consultório e atuar na nutrição clínica, cuidar da saúde das pessoas, que no fundo foi o intuito ao qual eu escolhi a profissão de nutricionista quando eu tinha 14 anos. Nossa, mas por isso que está explicado, Por que a pessoa acaba tendo sucesso e tudo mais, porque praticamente desde a infância, juventude e tal, já se voltou para essa área, Exatamente. Quando eu tinha 14 anos, eu sempre tive que cuidar muito da minha alimentação. Eu era uma criança e sou uma adulta que gosta muito de comer, sempre gostei muito de comer. Eu tenho uma estrutura forte, digamos assim. E daí, na época, minha mãe ficou preocupada que eu fui engordando um pouquinho, era uma criança forte. E daí, na época, isso era o quê? 89, mais ou menos, 1989, não tinha, 1990, não tinha a profissão nutricionista como tem hoje. Então levava em médico, e levou no médico, e daí eu era uma criança e o médico falou, não, o clássico, comer mais fruta, legume, verdura, brincar mais, Eu sempre fui de bater um bom prato de comida, sempre gostei muito de comer. Então minha mãe, e daí ali eu comecei a gostar, comecei a me interessar por alimentação. Na época tinha as revistas Boa Forma, Corpo a Corpo, Daí fui crescendo, fui ficando adolescente, e eu lia aquelas e pegava uma dieta de uma de outra, e eu montava a minha dieta. Aí com 14 anos eu pensei, o que eu vou fazer na vida? Acho que eu quero fazer isso, quero ser nutricionista. Veja só, deu certo. Deu certo. Isso é um dom, Porque a pessoa... Por isso que eu digo assim, a pessoa gosta, ela ama aquilo que ela faz. Só pode dar certo, Só pode dar certo. Que bom. Olha, parabéns, assim, fico bastante contente de saber que você está nesse campo e com sucesso. Isso que eu também, Onde é o teu consultório? Então, meu consultório, ele é ali na Casa de Blumenau, Prefeito Frederico Busch, atrás do Terminal da Fonte. Aqui no Garcia, exatamente. É um prédio novo que tem ali entre o CISO e o prédio Oswaldo Cruz. Tem um prédio no meio, meu consultório fica ali. A gente se mudou, a clínica que eu atendo se mudou agora em janeiro. Antes eu atendia
A nossa clínica era no Centro Clínico Santa Catarina, o famoso prédio redondo. Uhum. E daí a gente construiu uma clínica nova ali. Então tá com uma casa novinha, convido o pessoal lá. Aí, Mas a tomar gente um vai lá café. conhecer. Legal. Vamos lá conhecer. Deve ser bonito mesmo. Assim, eu fico bastante contente de falar, né, sobre nutrição, né? Porque isso hoje está pesando mais do que antigamente, né? Muito Devido mais. a todos esses processos de industrialização, né? Exatamente. Porque nós somos de uma geração que hoje poucas pessoas comem, né? É o chuchu, é a batata doce, né? É o aipim. Tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que deixa isso como se fosse assim, qualquer dia eu vou comer, né? Então incluir isso tudo na alimentação, e nós somos dessa geração que a gente colhia, né? Os nossos pais, a minha mãe plantava, né? O cheiro verde, a cebolinha, tudo, né? Sempre tinha uma hortinha no fundo da casa, sim, né? sempre tinha horta. E daí plantar, é uma geração mais ativa, porque plantava o que comia, isso. Acordava quando o sol nascia, terminava as atividades e ia descansar quando o sol se punha. Então, se tornando tinha a própria profissão se movimentava, né? E se alimentava com comida. Então, muito mais tranquilo. Tá explicado, né? A longevidade, né? A longevidade, por isso que aumentou tanto isso, né? Isso. E daí tem vindo as gerações, aí eu fico ali nessa geração do meio, que daí a gente já começou a ter um pouco acesso aos processados, mas ainda fomos criados por um pai, por uma mãe, que trazia fruta, legume, verdura, ovos, leite, sim, né? Isso na rotina do dia a dia. E o que tem acontecido com a rotina corrida, trabalho, escola, filhos, esposa e marido, ambos tendo dupla, tripla jornada, abrindo mão disso e indo pro mais rápido. E às vezes nem sempre o mais rápido, que são os pacotinhos, os processados, os ultraprocessados, que fazem bem pra saúde, né? A gente tem uma frase na nutrição que fala: quanto maior o tempo de vida do alimento, menor o nosso. Então aquele pacotinho que tem validade de 1, 2, 3 anos, com certeza tem tanta coisa ali que o que menos tem é comida, né? O que menos tem é nutriente. Olha só, tá vendo? É bom a gente atentar para isso, né? Exatamente, porque uma fruta, um legume, uma verdura, tu bota ali na fruteira, se tu não guardar na geladeira, se tu não consumir logo, estraga. Isso. E é porque aquilo ali é vivo, tá cheio de nutriente, que vai, né, realmente dar vida pra gente. Diferente dos pacotinhos que a gente tem aí. E a gente tem que... E a nutrição tá muito em alta por isso, justamente porque hoje em dia a gente tem acesso à informação com tanta internet, né? A coisa tá mais divulgada da gente fazer boas escolhas mesmo, né? Como a gente consegue colocar... E esse papel da nutricionista, nosso papel é como numa vida corrida, vocês aqui trabalhando com casa, família, filhos, mães com bebês de colo, ainda conseguir levar saúde. Então a nossa função como Nutri é justamente essa. Como que eu posso trazer praticidade e saúde no dia a dia da vida da pessoa? Meu, beleza. Assim, como é que você vê a questão das pessoas idosas, assim? Você acha, assim, que o cuidado realmente acontece ou elas vivem um sofrimento? Porque a gente sabe, né, que a alimentação mudou, né? Mudou e por nós ainda, eu acredito, por sermos uma cidade pequena e temos acesso a produtos locais, eu acredito muito que nossos idosos, eles conseguem ter acesso a esses alimentos que a gente chama de memória afetiva, que é o que lembra, né? Aquele aipim gostoso, molinho, aquela galinha velha. Isso. Né? Mas quando a gente vai para grandes centros, já não tem essa oferta como nós temos essa sorte. Então acaba sendo um pouco mais complicado, né? Sendo que o idoso, ele já tem uma dificuldade no paladar, ele vai perdendo apetite, muitas vezes ele mora sozinho, daí ele não vai ter alegria em cozinhar sozinho, porque antes cozinhava por uma família muito grande, então vai comendo qualquer coisa, come só um pãozinho e vai causando essa desnutrição, né? Então, nós ainda somos um pouco privilegiados, mas sim, tem casos de mesmo aqui na nossa região ter isso, não é só o acesso, né?
é o preparo, a energia, a disposição, porque sim, tem uma questão toda de saúde e de doenças de fase de vida que vão levando e fazendo com que essa pessoa acaba se desnutrindo, não fazendo boas escolhas, né? E ficando com falta de alguns nutrientes. Isso mesmo. Olha, veja bem, né, o cuidado que a gente tem que ter e tem que estar atento, tem que conversar sempre com uma nutricionista, né? Porque é a melhor orientação. Exatamente. A nutricionista, ela vai indicar aquilo que vai fazer bem, né? Exatamente. O nosso papel é isso, o nosso remédio é comida, é indicar o que de alimentação é boa, né? Água, né? E trazer para a realidade da pessoa. Não adianta a gente querer florear muito, trazer dificuldade. Não, eu tenho que conhecer a realidade da pessoa, entender qual é a rotina dela, que horas ela acorda, que horas ela dorme, por que ela tem dificuldade de tomar água, por que ela tem dificuldade de se alimentar, e encontrar alternativas para que ela consiga colocar tudo em prática, né? Sabe o que você falou em tomar água? Eu tenho essa dificuldade, sempre, desde que eu me conheço por gente, né? Eu tomo água, mas assim, porque precisa. E claro, no verão que nós estamos hoje aí, a gente sente sede. Mas fora o verão, eu tomo mesmo, sei lá. Isso é quando muito eu comum. Lembro. Eu acho que a maior queixa no meu consultório que eu recebo é isso. Eu não consigo tomar água. Eu não gosto de água. Isso é muito comum. E como você falou, a questão da água, a sede, ela é um sinal grave já de desidratação. Porque é o nosso corpo já pedindo socorro. E nem sempre sede, o sinal, a boca seca, digamos assim, é sinal de que a pessoa está desidratada. Porque algumas pessoas não têm esse sinal. É como você falou. Então, hoje porque está calor, mas no inverno eu não sinto sede. Mas o corpo dá outros sinais. A pele ressecada, o intestino que não funciona direito, o cabelo ressecado. É mesmo. Então, o corpo ele dá outros sinais de desidratação que não é só pela sede, né? Então, eu gosto, a gente vai desenvolvendo técnicas de como melhorar, né? Então, não adianta. Eu faço o cálculo para a pessoa de quanto que ela tem que tomar água por dia, de acordo com o peso dela. Mas ela não toma nada. Daqui a pouco ela tem que tomar 3 litros. Não é assim que funciona. Então a gente vai de pouquinho em pouquinho, dando dicas, sugestão, frutas com bastante água, né? Por exemplo, agora, verão, tá na safra do melão, da melancia, abacaxi. São formas da gente tentar também levar hidratação para essa pessoa, porque alguns nutrientes eles só são absorvidos com água. Então a gente precisa realmente desse líquido precioso. Tá vendo? Nós vamos fazer agora uma pequena pausa, a gente já volta em seguida, nos aguarde aí.